São João del Rei não é bobagem. Saudações a quem tem coragem. Vamos lá, vamos lá. A UNES começou, né, em 1992, né, quando houve o governo estadual que queria fazer a remoção dos professores não habilitados para outro setor. Pegava o professor habilitado e colocava o professor que não era habilitado no conteúdo. Então, na época, na escola polivalente, já existia o Grêmio, né, e o grupo do Grêmio, onde eu fazia parte, né, eram os coordenadores do Grêmio, eu e o Lorivaldo, sentamos, conversamos com a direção e resolvemos, né, tomar uma atitude, né, com relação a essa barbaridade que eles queriam fazer com relação aos professores e ao alunado. Eles não estavam interessados em educação e nada. Então aí surgiu o movimento, nós percorremos todas as escolas e resolvemos parar, né, conseguimos parar o polivalente, os 3 turnos, durante 2 dias. Com isso o movimento foi ficando forte, né, criou uma credibilidade. E nós conseguimos reverter aquele processo que a gente achava impossível, graças, né, à luta e à união dos alunos. E a partir daquele momento surgiu dentro do polivalente a ideia de estar unificando, né, os grêmios de São João del Rei. Então, né, por que não fundar uma entidade representativa do movimento estudantil de São João del Rei? Aí surgiu a ideia de fundar a UNES. Eu estava estudando ao primeiro ano na Escola Estadual Oswaldo Lustosa, no estadual, aonde eu vi uma movimentação de sala em sala, as pessoas chegando delegado, um tal congresso que ia acontecer em Goiânia, né, da União Brasileira dos Estudantes, da UBS. Nós voltamos muito estimulados, né, na questão de estar fazendo uma coisa em torno disso, né, o movimento jovem, ou propriamente o movimento estudantil em si, né. Então nós chegamos em São João, me lembro que nós viemos toda a viagem conversando a respeito disso, né? Eu lembro que nós passávamos nas escolas, quando chegou a questão da meia entrada, e quando nós falávamos que existe uma lei 11.052, né, que foi aprovada em 1993, que é direito dos estudantes a terem acesso a locais de esportes, lazer e cultura, o pessoal ria da gente, sabe? A gente falava de UNES na sala de aula, o pessoal não sabia, a gente tinha que descrever, falar o que significava a sigla, para que servia a UNES, o que é isso, né, que só perguntava, para que servia a UNES. A meia entrada nós falávamos, o pessoal achava que a questão de meia entrada não existia, né, e tudo mais, mas nós fomos, né. Outra questão interessante que está colocando é a luta pelo passe livre, né. Nós conseguir o passe livre, a questão do Rio integral para estudantes secundaristas e universitários, mas na verdade nós, no período mesmo de 98, nós tentamos conversar com a Câmara a respeito da questão do passe livre. Eu lembro que nós pedimos para o Geraldinho da rádio, né, o vereador Geraldinho da rádio, entrar com um projeto do passe livre, né. Eu acho que ele nos alegou que tinha uma comissão interna, uma comissão de vereadores, né, que na verdade teria de passar um projeto por eles para que possa ir a plenário para ser votado. Em São João del Rei, eles querem o passe livre do transporte coletivo. A polícia foi chamada para evitar tumulto, mas quem não conseguiu entrar na Câmara Municipal estava mais interessado em acompanhar o que acontecia lá dentro por este telão montado na rua. No plenário lotado, alunos de escolas estaduais, municipais e até particulares torciam pela aprovação do projeto de lei que determina passe livre para os estudantes nos ônibus urbanos de São João del Rei. Já existe para o estudante 30% de desconto, só que esse 30% é feito de uma forma discriminada, né? O estudante compra o passe, ele anda, o pai anda, a mãe, todas as pessoas andam e não tem horário. Agora nós estamos regulamentando esse benefício, colocando critério, e nós acreditamos com isso até mesmo a empresa vai ser beneficiada. Chega a hora dos vereadores se manifestarem sobre a proposta. Os estudantes fazem pressão, comemoram voto a voto.
e fazem muita festa com o resultado. Aprovação por unanimidade. Apesar de tanta euforia, os estudantes de São João del Rei ainda não podem se considerar isentos de pagar passagem. Este foi apenas o primeiro turno de votação e o projeto precisa ser aprovado também no segundo turno, para só então ser enviado à prefeitura para que o prefeito sancione ou não a lei. Mesmo sabendo que o processo é demorado, o pessoal está otimista. Vamos estar aqui presente no segundo turno. Se for vetado para o prefeito, nós vamos voltar de novo à Câmara e vamos derrubar o veto, porque esse projeto foi votado com 14 votos a 0. Então nós temos votos para derrubar o veto do prefeito. A conquista do movimento estudantil na cidade foi a articulação em volta do nome do Cristiano, né? Trabalhando ele como o grande nome dos estudantes para pleitear uma vaga na Câmara, né? O que nós conseguimos eleger, né, através do Partido dos Trabalhadores, nós elegemos o Cristiano. E com essa eleição, né, nós pudemos dar andamento aí para duas grandes conquistas, né, que aí foi na próxima gestão. Infelizmente eu participei, né, não como presidente, mas participei, que foi a conquista do passe livre, né, e a regulamentação da minha entrada. Que eu posso falar que a OMS, ela gera dentro da gente, né, eu quando eu falo minha, acho que eu falo todas as pessoas que participaram da entidade, é o crescimento, a compreensão de que a política está em todos os momentos, né? A política não está só na hora do voto, mas na hora de definir o preço do leite, definir o preço do café, do açúcar, do transporte, entendeu? Da qualidade da escola, da qualidade da saúde. Então você começa a ter uma consciência de que a educação, de que a política ela é muito maior e que se você ficar parado em casa, você não vai ter conquistas. Eu fui diretor da UMES, né, onde teve várias amizades, companheiros, né, e a gente conhece na região vários amigos, né, vários integrantes, vários militantes, né, e a gente com uma estrutura forte, uma entidade forte no Del Rei, a gente, né, achou a necessidade de estar ajudando essas pessoas, né, em outras cidades. E a necessidade também partiu deles, vindo até nós, né, procurando a gente para a gente poder estar dando essa força lá na cidade deles. E basicamente foi isso, né? A gente criou a entidade, a URE, né? Que achou a necessidade que não teria que deslocar grupos de pessoas para essa cidade, né? Então a gente teve que montar uma entidade. Daí surgiu a URE, né? A URE é a União Regional de Estudantes, né? Do Campo das Vertentes, e que tem a possibilidade de ir em outras cidades e agitar o movimento estudantil que ou anda parado ou nem tem, né? Né, a gente estava saindo do congresso de Tumiri, né? Aí estava até dois amigos meus, né? Só que eles não conheciam a estrada. O que a gente fez, né? Pode ir no carro, né? A gente estava no carro, eu e o colega meu, e liberamos o lugar do carro para eles ir embora, né? A gente já conhecia, né? Os malandrão ali da área, conhecia as áreas tudo, as avenidas, os ônibus e tal. E aí continuamos, né? Foi dando 6 horas, 7 horas, né? Chegou o ônibus. Aí perguntamos pro ônibus, você não vai para tal cidade? Aí ele falou, vai até a metade. Tá bom, até a metade. E o ônibus levou até 040, né? Rodovia 040. Aí chegamos na rodovia 040, deu 7 horas, começou a escurecer. Os andarilhos começaram a passar do lado da gente, mostrando faca, mostrando pedra, querendo assaltar a gente. Aí esperando o ônibus do Horizonte de São João, né? E nada do ônibus passar. 7 horas, 7h30, nada. Foi tanto aperto que passou um ônibus, eu passei na frente do ônibus, né? Levantei a mão, o ônibus parou, né? Aí depois que o ônibus parou, que eu fui ver assim, na frente do ônibus, que ônibus que era. Era Belo Horizonte Congonhas, né? Então tá bom, já vou chegar no rodoviário e posso pegar o de Congonhas São João, né? Quando eu entrei no ônibus, atrás tinha um policial. Eu sentei do lado do policial, quase que eu abracei ele, tanto medo que eu tava naquela hora, né?
movimento estudantil tem como umas bandeiras de luta a minha entrada. Só que aqui em São João a gente sempre teve uma certa dificuldade, porque a nossa lei ela cobrava o direito à minha entrada, só que por outro lado não punia o empresário ou quem estivesse organizando o evento. Aí a gente, depois de tanto bater cabeça, tanto correr atrás de não conseguir chegar a lugar nenhum, a gente solicitou ao vereador Cristiano uma alteração na lei, do qual fala que a empresa que não respeitar a lei da minha entrada, ela tem uma série de punições. O movimento cultural Lado B ele nasceu, né, em um momento em que um grupo de amigos, do qual eu fazia parte, nós não tínhamos condição de estar participando das atividades do inverno cultural. E a gente brincou, então vamos fazer um lado B, já que grande parte da população são-joanense está na nossa condição de não ter grande e poder participar, então vamos fazer o lado B do inverno cultural. Aí começou com essa brincadeira, né, de fazer uma oposição ao inverno cultural, sendo para as pessoas que não tinham condições. Na verdade, começou aqui, na Pracinha do São Francisco, bem aqui no adro da Igreja do Francisco, com uma exposição simples, né, do Pedro Metamorfose, que sempre nos ajudou, sempre contribuiu pro lado B. Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam um bicho, eu tomo banho de mar. Com um corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B, lado B. E tudo isso começou com uma brincadeira de jovens que pegou o negócio e levou a sério, transformou num evento cultural maravilhoso e que está aí, disputando o seu espaço no calendário são-joanense de uma forma competente, séria e ética. E nisso eu queria estar deixando aqui um abraço para quem está entrando na UMES com seriedade, com respeito. Eu deixo aqui todo o meu carinho. Aquelas pessoas que estão entrando na entidade com o propósito de estar criando atividades para os estudantes, atividades para a comunidade carente de São João del Rei, como a UMES sempre fez. Os estudantes pararam o trânsito para reivindicar o passe livre. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. Aumentou-se 4 vezes a água, aumentou o IPTU, algumas contas até 400%. O preço da passagem de ônibus aumentou 4 vezes em 2 anos. É o maior aumento da história de São João del Rei, num curto espaço de tempo. E o prefeito tem atribuído a isso o transporte gratuito dos alunos, que é uma grande mentira. Um boneco que representou o prefeito foi queimado pelos estudantes. Estamos reivindicando nossos direitos. A palhaçada que o Nivaldo está fazendo não quer deixar a gente ter o direito de ter um passe livre. Nós somos pessoas como qualquer outro. Por que não podemos ter o nosso passe livre? Vamos lá e vamos continuar lutando até as últimas consequências, crescer, crescer, crescer! A União Municipal de Estudantes Secundaristas faz um apelo ao prefeito para que dê mais atenção à política social da cidade. Eu acho que se eu não tivesse conhecido essa galera que reconstruiu a UMES, que veio transcendendo aí de mandato a mandato, eu acho que eu não estaria com essa consciência que eu estou hoje, não estaria nesse pé de dinamismo, né? A UMES veio estar abrindo, esclarecendo o mundo para mim, né? E não só aqui em São João del Rei, mas a gente tem um trabalho realizado aí pelo estado de trazendo um currículo bem grande para minha vida, não só como profissional, mas também pessoal, que a gente passa a ter um sentimento maior pelo próximo, né? E saber a lutar, dar valor o que as pessoas conscientes fazem pra gente. Então, o que eu pude contribuir também, eu participei de todas as conquistas que veio desde 98 para cá, né? Questão de meia entrada, passe livre, meio passe, e é o momento que eu pude colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, bom, já não fiz toda a minha parte.